Então, eu já vou dar um spoiler. Quando eu for falar de avaliação, eu vou falar de avaliação e funcionalidade, que é um termo que a CIF traz lindamente. Esse é o esboço, né? Ou o esquema que traz todos os domínios descritos na CIF. Eu acho que todo mundo em algum momento já ouviu falar, mas a gente tem uma dificuldade de traduzir isso para a nossa linguagem profissional, para a nossa escolha, a avaliação, né? Para quem quer seguir o modelo biopsicossocial, para quem fala que segue o modelo psicossocial na sua prática. Né? Então, a gente tem vários domínios. Ah, Kátia, mas é coisa de fisioterapeuta, é coisa de terapeuta ocupacional, é coisa de fonoaudiólogo? Não, é coisa de arquiteto. Né? A CIF ela veio para ser uma linguagem universal para arquiteto, para advogado, para fonoaudiólogo, para fisioterapeuta, para professor, para todas as pessoas que podem estar envolvidos em processos de saúde, tá? Então, a gente tem vários domínios, tem estrutura e função, atividade, participação. Esses domínios, eles estão relacionados aos fatores contextuais, tanto fatores ambientais como fatores pessoais, e eles se correlacionam com um distúrbio ou com uma doença, mas o indivíduo pode não ter um estado de saúde com algum distúrbio ou com a doença, especificamente. Ele pode ter um atraso no desenvolvimento infantil. E esses fatores, eles estão aí interferindo nesse conceito, novo conceito de saúde, que não é só a ausência de doença que traz, tá? Então, quando a gente fala, eu faço uma avaliação funcional. O termo funcional está relacionado às funções do corpo. Então, o modelo biomédico, ele trabalha muito com estrutura e função. Quando a gente avalia só estrutura e função corporal durante a minha avaliação do desenvolvimento infantil, eu estou me baseando não no modelo biopsicossocial, mas eu estou me baseando no modelo biomédico. E a partir do momento em que eu entendo a importância desses outros domínios relacionados aos fatores contextuais, eu estou unindo perspectivas teóricas que já são preconizadas pelo desenvolvimento infantil, com também o conceito de funcionalidade. Só para vocês entenderem um pouquinho de funcionalidade, funcionalidade traz a relação desses domínios dentro de uma condição de saúde ou para um indivíduo, e o termo deficiência é diferente de incapacidade, segundo a CIF, tá? A deficiência é quando eu tenho alterações nas funções e estruturas corporais. E a incapacidade é quando eu tenho aspectos negativos em relação a todos esses domínios. Então, se eu tenho esses domínios equilibrados, né, ou favoráveis ou positivos para esse indivíduo, eu tenho um conceito de funcionalidade. Se eu tenho algum aspecto negativo em relação a esses domínios, todos interagindo juntos, eu tenho um conceito de incapacidade. Então, a minha criança com TEA, com TDAH, ou com paralisia cerebral, ou com atraso no desenvolvimento, ela pode não ter, algumas dessas crianças podem ter deficiências físicas, né, na estrutura cerebral. A gente falou muito de desenvolvimento e alteração na estrutura cerebral, mas ela pode não ser incapaz. Ela tem uma deficiência, mas ela não tem capacidade. Então, muda um pouco o paradigma do que a gente vem estudando dentro do modelo biomédico, que é tão forte ainda hoje em dia na nossa prática clínica. Então, se debrucem na CIF, todos os profissionais, professores. Vou dar o exemplo do arquiteto, né? O arquiteto que trabalha voltado para construção, por exemplo, de ambientes acessíveis, né? Dentro de um condomínio, dentro de uma clínica, na rua, numa praça, ele pode, sim, ele pode sim utilizar a CIF como base, né? Os termos, na compreensão desses termos, porque ele vai interferir nesses fatores ambientais diretamente, tá certo? E aí a gente tem influências do desenvolvimento, em que a gente sabe que cada pessoa tem uma trajetória de desenvolvimento, ela é exclusiva,
É um caminho individual que essa criança vai trilhar, mas vocês viram que nos primeiros momentos dependem muito da família, mas essas influências, elas são chamadas de não normativas ou normativas. Vou dar um exemplo bem rápido de não normativas, mas vocês estudam lá depois nos livros de desenvolvimento. Por exemplo, uma criança que tem durante o parto tem um risco biológico, né? E depois diagnosticada com paralisia cerebral, isso vai influenciar o seu desenvolvimento. Então, o seu desenvolvimento vai ser diferente. Um exemplo normativo de influência no desenvolvimento é isso que, para falar de mercado de trabalho, eu queria trazer para vocês, que foi esse período vivido e que eu chego a me emocionar quando eu vejo a imagem, quando eu falo disso. Quão difícil foi para a gente o contexto da pandemia. E quão difícil foi para as crianças que nasceram nesse contexto. Então, essa influência normativa baseada na história de vida dessas crianças, porque elas nasceram num contexto histórico diferente, e não são só as crianças de Fortaleza, do Ceará ou do Brasil, mas as crianças de todo mundo que nasceram nesse período, em que a gente vem acompanhando, elas estão na primeira infância ou saindo dela, e que vão passar com o nosso acompanhamento, sob os nossos olhares, né, ainda durante algum tempo, como esse vivido pode ter interferido de forma negativa no desenvolvimento dessas crianças. E quantas famílias, né, necessitam do nosso olhar, do nosso cuidado. Então, eu botei esse documento lá para vocês, só para vocês entenderem as consequências, né, no desenvolvimento das crianças, desde dependência excessiva dos pais, pesadelo, falta de apetite, desconforto e agitação, né, problemas de sono, são algumas das repercussões do desenvolvimento das crianças nesse período. E quantas repercussões são vividas por essas famílias e por essas crianças. E essas crianças, elas estão aí. Não só na atenção primária à saúde, que além desse contexto vivido histórico, eles também têm toda uma vulnerabilidade social, um nível baixo de escolaridade das famílias que não entendem esse cuidado, né, de estimulação, de que é importante colocar no chão, que é importante dar oportunidade para a criança se desenvolver, por conta dessa vulnerabilidade social, crianças com privações nutricionais, né, por conta dos pais, mas também crianças que a gente encontra, né, são crianças que não têm essa vulnerabilidade social em termos de problemas financeiros, que podem ter muitos brinquedos, casas enormes, mas que passaram por esse período tão tóxico, de estresse tóxicos, né, em que o adulto, ele sofreu com essa pandemia, mas a criança é uma criança que está em desenvolvimento. Então, a gente está pegando muita criança com atraso de linguagem, com comportamentos desafiadores, com irritabilidade, são as queixas que os pais trazem para a gente no consultório, né? Quando eu falo no consultório, a gente atende no serviço de saúde, não é o APS, mas muitos de vocês no consultório, vocês na prática de vocês vão estar em contato com essas crianças. E aí, a gente finaliza hoje o nosso primeiro encontro falando de mercado de trabalho, né? Existem um número muito grande de famílias que precisam do nosso apoio, não só dos profissionais de saúde, de equipe interdisciplinar com profissionais de saúde, mas também profissionais da educação, tá certo? Por quê? Porque o contexto histórico vividos por essas crianças trazem repercussões muito negativas no desenvolvimento delas. Foi um momento de muito estresse das famílias, perca da rede de apoio informal, como os avós ou
parentes, vizinhos, ou os pais, tá certo? Ou um dos pais. Então, quando a gente fala de influência não normativa, a perca parental na primeira infância, ela leva a repercussões muito grandes no desenvolvimento dessa criança, desse indivíduo, que vai levar até a vida adulta. Então, o contexto vivido urge, né, o cuidado com a promoção do desenvolvimento infantil. E nós, profissionais, seja saúde, seja da educação, podemos ser o apoio para essas famílias. E aí pergunto a vocês, quais são os profissionais responsáveis pela promoção do desenvolvimento infantil? Eu volto a pergunta lá para a gente finalizar o nosso encontro hoje.